Vamos lá ver se agora tem pilhas. Espero que sim. Estão a me ouvir, tá? Sim? Amém? Agora sim? Pronto. Ok. Irmãos, eu vos disse que ao meio ainda ia vos dar um outro anúncio, não foi? E antes de falar da mensagem, eu queria agora fazer-vos uma consulta. É mesmo isso, queria vos consultar. Como sabem, esse ano, o Natal vai calhar exatamente domingo, não é? Dia 25 é domingo e dia 1, consequentemente, também é domingo. E ao conversar com o pastor Alberto nessa sexta-feira, nós vimos que já houveram anos que a igreja preferiu, como calhou assim, fazer o culto na parte da tarde, não na parte da manhã. Dava mais jeito para quem ia receber lá a família e tudo mais. Portanto, o que eu queria vos agora era consultar. Era saber da igreja, já tive essa conversa com os diáconos, e queríamos saber qual é o sentimento da igreja. É mesmo isso. Não estamos em assembleia, está bem? Não é assim que se começa uma assembleia. As assembleias são estipuladas como deve ser e seguem o regimento. Mas queria-vos fazer uma consulta. Portanto, não fazer o culto do dia 25 não se coloca. Isso não é de todo uma opção. As opções são fazer o culto às 11 da manhã, como habitualmente, ou às 17 horas. Ok? Portanto, não é uma assembleia, mas para perceber melhor, vamos pôr as mãos para o ar. Pode ser? E lembrando, se o irmão está a levantar a mão, está também, de uma certa forma, a assumir o compromisso que vem. Porque não faz sentido estar a votar numa coisa que não vai estar presente, não é? Então, quem prefere manter o horário habitual e acha que dá mais jeito manter às 11 da manhã... Ok, podem baixar. Quem acha que faz mais sentido ser às 17 horas, facilita um bocadinho as coisas lá em casa? Ok. Então, queridos, por maioria, não sendo uma assembleia, nós depois faremos chegar os anúncios como devem ser as redes, mas, portanto, o culto do dia 25 e, consequentemente, o dia 1 é igual, não é? Vamos fazer às 17 horas, está bem? Depois a gente faz chegar os anúncios como devem ser. Obrigado por esse bocadinho, mas era preciso a gente fazer isso. Eu esperei a casa estar mais composta, porque fazia mais sentido. E agora sim, vamos à mensagem dessa manhã, está bem? E deixem-me começar de uma forma um bocadinho diferente. Era uma vez 3 porquinhos que receberam um conselho de construir uma casa para se abrigar. O primeiro deles fez uma casa de palha. Olha, já conheço essa história. O segundo fez uma casa de madeira. E o terceiro de tijolos. Fantástico. De repente veio uma grande tempestade com ventos fortes, também chamada de lobo mau. Muito bem. Que soprou contra aquelas casas e, ao que parece, 2 delas caíram. E uma ficou de pé. Fantástico. Não, essa parábola não foi contada por Jesus. Mas podia. A verdade é que eu acho que essa parábola foi mesmo, essa anedota foi baseada na parábola que vamos estudar essa manhã. É uma parábola que vai nos contar exatamente sobre casas, construções e tempestades e tudo mais. Querem ver? Abram as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 7. Vamos ler os versículos 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Está logo o primeiro livro do Novo Testamento, é o livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Vou ler a tradução que tenho aqui em mãos, Almeida Corrigida Fiel, leitura perfeita. Portanto, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Vamos orar? Deus e Pai, eis aqui um pequeno trecho da Tua palavra lida, e eu te peço que nessa manhã, ó Deus, use a minha vida para falar à Tua igreja, e que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres fazer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.
Ok, então, estamos aqui diante de um discurso de Jesus. Não é apenas uma parábola, é literalmente o final do grande discurso de Jesus. Já ouviram falar do Sermão do Monte? É o maior de todos os discursos que Jesus deu. Ele escolhe exatamente essa parábola para fechar o seu sermão. É assim que ele encerra toda a sua explanação daquele longo sermão. Ele conta essa história, que tem muitas semelhanças com os 3 porquinhos, não é? Conseguem perceber? Casas, construtores, um conselho que foi dado no início, tempestades, ventos fortes, alguém cai, alguém fica de pé. Mas a diferença dessas histórias é que, na história de Jesus, a diferença das casas não está no material empregue, está onde foi fundada. Uma outra diferença é que não eram 3 opções de casas, eram só 2. Aliás, a verdade é que Jesus tem sempre uma mensagem muito dualista, não sei se já repararam. Os nossos dias nos mostram que temos que ter muitas opções. Quanto mais opções, melhor. Não é assim que a gente costuma acreditar. Eu concordo que eu tenho alguma dificuldade com isso. Eu ainda me lembro, quando eu era miúdo, recebi um amigo lá em casa e de repente, à hora do lanche, chega a minha mãe para nós no quarto e diz: querem lanchar? E vira-se o meu amigo para ela e diz: quais são as opções? E ela diz: sim ou não. Nós andamos com tantas opções na vida que a gente fica um bocado perdido. Eu ainda me lembro de um filme que assisti, da época da Cortina de Ferro, quando um músico consegue fugir da Rússia para os Estados Unidos e ele chega lá e vai comprar café ao supermercado. Uma coisa extremamente simples, não é? Ele lá na Rússia, durante aquele tempo, ele tinha racionamento, entrava numa longa fila para conseguir um punhado de café e quando chega nos Estados Unidos, naquele supermercado, uma secção inteira, um corredor imenso, com diferentes tipos de grãos, moagens, tempo de colheita, tinha até um café que tinha saído do cocó de um animal, imaginem só. É café de todo jeito. A verdade é que o homem sai daquele supermercado tão desesperado, aflito, a chorar, sem comprar nada. Eram opções a mais. E a verdade é que no nosso dia a dia isso também tem acontecido. Já repararam como a gente já não consegue separar as pessoas nem por géneros binários, homem e mulher? Hoje em dia, não, mas a gente precisa, não é? São tantos gêneros, eles estão com tantos problemas de identidade. Meus queridos, a gente só está a aumentar os problemas. Essas múltiplas escolhas que vão aparecendo só está a piorar a coisa. Jesus tem um tipo de discurso dualista. É ou não é? Céu, inferno. 2 portas, 2 caminhos, 2 tipos de servo, 2 tipos de construções. É sempre assim. É duro, mas é simples. O problema é que nós não queremos ser duros. Nós dizemos aos miúdos: vamos ser duros. Ou comes tudo, ou não vais jogar. Está bem, vá, coma pelo menos a metade. Só carne. Filho, come pelo menos um bocadinho. Reparem, a gente não consegue. A gente não consegue realmente pôr ali 2 opções e dizer que é isso. Jesus não tem esse problema. São 2 tipos de pessoa que ele vai colocar, portanto, nessa parábola. De uma forma muito simples. Ele vai dividir as pessoas, conseguem observar na parábola e perceber quais são os 2 tipos? Os que a gente às vezes olha e pensa, são os que ouviram as palavras dele, os que não. Mas não é bem isso. São os que praticam e os que não praticam. Na prática, essa é a divisão. Depois são as consequências disso. Mas na prática, a divisão é os que praticam a palavra que ouviram e os que não praticam. E reparem, diferente das outras parábolas, essa parábola Jesus vai dizer exatamente para um grupo específico de pessoas. Os que ouviram. Todos ouviram. Vocês que acabaram de ouvir aquele grande sermão, é para esses. É para quem está perto o suficiente de Jesus para ouvir. Essa parábola vai servir para mim e para ti, que estamos aqui, domingo após domingo, a ouvir a palavra. Não é para quem está lá fora. Essa parábola é mesmo para nós. Portanto, vamos lá tentar sacar algumas coisas dessa parábola prática para a nossa vida. Então, como eu vos disse,
A diferença desses dois grupos de pessoas está no tipo de fundação que eles acham que a sua casa devia ter. E enquanto engenheiro eu podia falar muito sobre a fundação de uma casa, não é, Diogo? A gente conseguia falar muitas coisas. A verdade é que realmente faz toda a diferença, quer em custos, quer no dia a dia, quer na resistência, o tipo de fundação que vamos usar. Mas como devem imaginar, essa história tem muito mais de teologia do que de engenharia. Então, permitam-me olhar para essa história de uma outra forma, com olhos teológicos, está bem? E eu queria vos dizer que o grande motivo para essa história ser como é, e para nós escolhermos uma fundação específica para a nossa casa, e não casa física, mas o nosso lar, é que tem uma tempestade vindo. Repararam no texto, não é? Vem uma tempestade. E a verdade é, a tempestade vai chegar mais cedo ou mais tarde. Para todas as casas. E alguns de vós agora estão a pensar, fogo, o Pablo está mesmo português, que pessimista. Não é pessimismo, irmãos. É realismo. Todos nós vamos enfrentar dificuldades. Há momentos bons, mas também há momentos maus. Olha para o irmão que está do teu lado. E não vamos falar com eles de novo. A irmã Filomena já fez isso. Só dá uma bela olhada para um lado e para o outro. Pode olhar, pode olhar. Essa pessoa ao pé de ti pode estar a enfrentar uma tempestade. Ela pode estar a passar por coisas na sua casa que tu não fazes ideia. Meus queridos, que bom seria se nós orássemos uns pelos outros e cuidássemos uns dos outros, ajudando-os a superar as tempestades lá de casa. E eu faço-vos esse desafio. Durante essa semana, ora por essa pessoa que está aí ao pé de ti. Não precisa orar por todos, ora por ela. Peça para que Deus a ajude a enfrentar as suas tempestades. Mas voltando ao texto, nós vamos perceber que a tempestade vai chegar, mas mais importante que isso, ela pode ser vencida. Há uma casa que cai, mas há outra que não. E o que vai fazer diferença é exatamente quais são os fundamentos. Qual é a fundação que foi escolhida para essa casa? E é exatamente isso. Eu queria ressaltar com vocês apenas 4 pontos importantes para escolhermos a fundação ou os fundamentos sobre o qual devemos edificar a nossa casa. O primeiro deles, eu já disse, é ouvir. Quem ouve. Nós precisamos ouvir. Quantas casas, quantas famílias estão a ser destruídas porque a gente não ouve? Maridos não ouvem as suas mulheres, pais não ouvem os seus filhos, filhos não ouvem os seus pais. São famílias destroçadas porque a gente não exercita o ouvir. Deus nos deu uma boca e 2 orelhas por algum motivo. Ouça, escute, pergunte e pare para ouvir. Quer uma casa que resista às dificuldades? Então ouça. O problema é que nós trocamos a mesa da refeição com comunhão pelos sofás à volta da televisão. A gente não conversa mais. Meus queridos, se nós não ouvirmos, a nossa casa vai ruir. Nos restaurantes, muitas vezes, eu vejo pessoas sentadas à mesa, casais, mexer no telemóvel, horas e horas, sem trocar uma palavra. Não pode ser o que está a se passar conosco. Nós precisamos ouvir. E mais do que ouvir uns aos outros, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. Aquele que ouve estas minhas palavras, é assim que diz o texto. Precisamos ouvir Jesus. Dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E na prática, ela fica lá na estante a acumular pó. Dizemos que valorizamos o Deus da palavra e a palavra de Deus. Mas quando foi a última vez que durante a semana paraste com aquela pessoa que mais amas a falar sobre a palavra dele? Percebem? É incoerente. Porque nós achamos que temos muitas opções. Não temos. Ou é, ou não é. Ou valorizamos, ou não. E se queremos uma casa sólida, a palavra de Deus deve ser a sua base.
Ouvir a palavra de Deus, falar sobre ela, tirar tempo de qualidade com a nossa casa para falar e pôr então os seus princípios. Porque o segundo fundamento vai ser exatamente pôr em prática. Jesus diz exatamente isso. Quem ouve essas minhas palavras e pratica. Reparem, o primeiro homem ouve, o segundo também. O primeiro não pratica. O segundo sim, ou o contrário. Não estou a olhar a Bíblia. Mas um deles vai praticar e o outro não. E isso vai fazer a diferença. O que Jesus está aqui a falar é, não basta ouvir, é preciso obedecer. É preciso pôr em prática. Se nós continuarmos a ser ouvintes, a nossa casa vai ruir. Precisamos ser praticantes. E vocês sabem o quão chateado eu sou com essa ideia do eu sou, mas não sou praticante. Eu sempre digo, e volto a repetir, eu também sou vegetariano, não praticante. Portanto, podem me chamar para o churrasco que eu vou. Ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente pratica ou não. Não dá. Não dá para dizer que somos uma coisa e não praticamos. Se ouvimos as palavras de Jesus, dizemos que elas valem a pena para nós, temos que pôr em prática. Tão simples quanto isso. Senão, a nossa casa vai ruir. Sabem porquê que Jesus era admirado? No final desse grande discurso, nos últimos 2 versículos daquele capítulo que nós lemos, o capítulo 7, vai dizer que todos ficaram admirados com ele. Porque ele falava com autoridade, e não como os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus conheciam a lei como a palma da mão. Sabiam tudo. De fio a pavio. De cor e salteado. Mas não punham em prática. De que adianta saber se não pomos em prática? Jesus está a dizer, olha, vocês têm que ter autoridade para falar e para ter autoridade vocês precisam fazer. Quantos pais gostam de usar a expressão faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? No cristianismo isso não funciona. Eu já contei aqui a história de Mahatma Gandhi, quando uma vez uma mãe chegou com um miúdo a dizer o meu filho está para morrer e ele precisa deixar de comer açúcar, senão ele vai morrer. Estamos a falar de séculos atrás, portanto a diabetes era muito mais grave, não tinha controles. E ela diz, você precisa dizer ao meu filho para parar de comer açúcar. E ele diz, volte com ele daqui a 1 mês. E a mãe vai-se embora. Daqui a 1 mês ela volta, e quando volta, vamos lá ver, vai ser a grande solução. Gandhi olha para aquela criança e diz, pare de comer açúcar. A mãe olha para Gandhi e diz, estás a brincar comigo ou o quê? Podias ter dito isso há 1 mês, eu evitava de fazer a viagem 2 vezes. Não, há 1 mês atrás eu também comia açúcar, eu não podia dizer isso ao teu filho. É isso. Temos que praticar. Não basta dizer. Quem ouve e pratica. O terceiro fundamento que nós devemos edificar a nossa casa, se queremos que ela permaneça durante as tempestades, não pegue atalhos. Não pegue atalhos, está no texto. Eu vou-vos mostrar o porquê. Alguém alguma vez já viu uma casa construída em cima da areia? Mesmo assim, na areia. A fundação estava na areia. Diretamente. Eu nunca vi. Já viste, Diogo? Aliás, falando em engenharia, eu acho que é totalmente impossível. As paredes, se calhar, nem ficavam. A gente tenta juntar ali e pôr a laje, não deve ficar. A areia não aguenta. Tem muito espaço ali nos poros. Não dá. A areia não aguenta construir uma casa. O que será que Jesus está aqui a dizer? Bem, eu amo a palavra do Senhor por um motivo muito simples. Além dela ser a palavra do Senhor, ela interpreta a si mesma. E se nós fôssemos ao texto paralelo, que está lá registrado em Lucas, no capítulo 6, versículos 48 e 49, diz assim: semelhante ao homem que edificou a casa, cavou, abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu a corrente, logo caiu e foi grande a sua ruína.
Agora faz mais sentido. Reparem, o primeiro homem que a gente está a falar, ele vai cavar bem fundo até achar a rocha. E ali ele faz a sua edificação. O segundo, ele não vai cavar tanto. Ele vai achar um solo que no Brasil nós chamamos de argila rija. Não sei como é que chamam cá em Portugal. Mas vai achar um solo assim que aguenta. Não é areia. A areia não vai aguentar. Mas um solo assim mais duro. Não é a rocha. É um solo duro. E tá bom. Aqui já está. Vou pegar esse atalho, eu não quero ter tanto trabalho. Perceberam? Epá, para que tanto trabalho? Enquanto um estava lá a cavar, imaginem que eles começaram a edificação ao mesmo tempo, o outro já estava a fazer os acabamentos. E o outro ainda está lá a cavar para achar a rocha. Ei, que trabalheira desgraçada! Pois, se queremos fazer a nossa casa resistir, temos que ter trabalhinho. É impossível deixar a coisa andar, pegar atalhos e achar que vai correr bem. Não é, deixa a coisa acontecer e depois seja o que Deus quiser. Não é assim que funciona, irmãos. Se queremos que a nossa casa resista, não podemos pegar atalhos. Jesus está aqui a dizer exatamente algo que eles sabiam. Aquela região era exatamente esse tipo de solo, era um solo mais duro mesmo, até hoje. Portanto, dá para se construir? Dá. Mas, dependendo da tempestade que vem, e naquela região vinham muitas, provavelmente vai cair. Portanto, não dá para pegar atalho. Lembre-se de uma coisa, momentos difíceis ensinam as lições mais preciosas. Repito, momentos difíceis ensinam as lições mais preciosas. É exatamente no momento da dor, é exatamente no momento da dificuldade que nós crescemos. É naquele momento que nós aprendemos. E é preciso passar por eles. Não pegue atalhos. O quarto e último fundamento que eu quero falar nessa manhã, para que nós possamos resistir à tempestade. Não deixe nada ficar entre ti e Deus. Não deixe que nada fique entre você e Jesus. E mais uma vez, isso também está no texto. É muito simples. Lembram que eu disse? Um cavou, foi até a rocha, o outro parou ali pelo meio. A rocha provavelmente estava lá, mas tinha uma camada de terra entre a rocha e a casa. E essa camada de terra faz ela ter a instabilidade durante a tempestade. Percebe a analogia? Muitas vezes, nós deixamos coisas entrarem entre nós e Deus. Nós colocamos de propósito coisas entre nós e Deus. E ao invés de firmar na rocha, nós paramos ali pelo meio, deixamos lá as coisas, e quando vemos, já tem tanta coisa que a gente já não está diretamente na rocha. E as coisas podem ser as mais diversas possíveis. Pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa família, pode ser até mesmo o jogo de futebol, seja lá o que for. Não deixe coisas entre ti e Deus, ou vais ruir na tempestade. Meus queridos, muitas vezes eu e tu ouvimos, e é aqui que estamos, domingo após domingo, a ouvir as palavras, e isso é fantástico. Mas e o quê? O que mais? Vamos parar por aí? Vamos ser ouvintes, não praticantes? O desafio da palavra do Senhor para mim e para ti nessa manhã é muito claro. Faz alguma coisa antes que a tempestade te derrube. Muda de atitude antes que tu vás à ruína. Enquanto continuares a fazer o que estás a fazer, vais continuar a receber o que estás a receber. Nada muda se tu não mudares. Tu podes se pôr no primeiro grupo, perceber que é uma chamada de atenção para ti hoje de manhã. Mudar, buscar no Senhor o que precisas fazer. Tirar o solo entre ti e Deus. Ficar na rocha, praticar. Ou podes-te pôr no segundo grupo. Dá menos trabalho. Se calhar muda-te até mais cedo para casa nova. Está tudo fantástico.
Mas eu te asseguro, a tempestade vai chegar. E quando ela chegar, a escolha vai ser tua. Tu é que estás a escolher ruir a tua casa. Para aqueles que nos visitam nessa manhã, eu queria mesmo vos desafiar a perceberem que Jesus é tudo o que vocês precisam. Não há nada mais precioso que Jesus e as suas palavras. É mesmo tudo. No teu trabalho, na tua família, na tua saúde, nos teus relacionamentos. Jesus é tudo o que precisas. E Ele está disponível para ti. Para cada um de nós fica mesmo o desafio. Que alicerce tende para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que hão de chegar e a instável casa querem derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Vamos ficar de pé, vamos terminar esse ato de culto cantando essa música fantástica do nosso cantor cristão, Firme na Rocha. Te agradecemos porque acreditamos que Tu és a rocha. Só em Ti há salvação. Tu és tudo o que nós precisamos. E por mais que muitas vezes os atalhos da vida pareçam ser mais fáceis, nós queremos edificar a nossa casa em Ti. Amém. A nossa família firmada em Ti. A nossa vida firmada em Ti. Porque sabemos, ó Deus, que só assim vamos resistir às tempestades. Deus, eu te peço que nada fique no nosso caminho, ó Deus, contigo. Que nós possamos te servir em espírito e em verdade.
E eu te peço, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar com uma oração silenciosa. Estamos encerrados então o culto dessa manhã.